amados irmãos, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, revendo aqui esta casa, alguns irmãos que nós já temos tido a oportunidade de conhecer, e também conhecendo tantos outros. Deus abençoe os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Flausilino. Obrigado, viu, pastor, por sua gentileza, por seu carinho, com o qual sempre não recebe somente a mim, mas também a minha família e os amigos que eu trago aqui. Muito obrigado, viu? Também hoje o culto é do pastor, é o culto de ensino, e eu me sinto aqui com uma responsabilidade majorada em trazer a palavra aqui para os irmãos. Muito obrigado também nesse sentido. Bom ver aqui o pastor Apolinário, Deus abençoe. Agora nós estamos tendo lá a Escola Bíblica de Obreiro, a 77ª Escola Bíblica de Obreiros ali no Belém. E eu tenho estado também algumas vezes lá com o pastor Juliano, né? Deus o abençoe também e abençoe toda essa igreja. Bom ver o Onésimo, essa voz maravilhosa dele, né? Sempre muito bom lhe ouvir, viu, pastor Onésimo? Também, irmãos, estou feliz de ter aqui na minha companhia o meu filho, o Dudu, que está ali, ó. O Dudu está solteiro, viu? Então, estou doido para casar esse menino aí. Aí eu falei para ele, anda comigo que Deus vai preparar alguma coisa para você. Deus abençoe, Dudu. Muito bom ter aqui também o Paulinho, meu cunhado, a Madalena, minha mana. A Ingrid e o Mateus são meus sobrinhos. E vamos ver se a Ingrid e o Mateus ficam congregando aqui. Eu vou tomar eles de lá, deixá-los aqui congregando. Enfim, irmãos, é muito bom estar com vocês. Eu quero ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler o capítulo de número 5. Eu quero ler o versículo de número 2 com os irmãos. Enquanto os irmãos encontram, eu quero dizer que Deus me deu a oportunidade de lançar 4 livros. Dos 4, eu tenho 2 aqui, pedi autorização ao pastor para expor aos irmãos. Esse daqui é bem legal, se chama Quem Detém os Direitos Autorais sobre os Textos Bíblicos. Nesse livro eu procuro responder a uma pergunta que é a seguinte: se nós somos o povo de Deus e se a Bíblia é a palavra de Deus, por que a gente tem que comprar a Bíblia, né? Por que a gente não ganha a Bíblia de graça? Nós não ganhamos a Bíblia de graça porque alguém detém os direitos autorais sobre os textos bíblicos e pode explorar esse direito, né, sobre os textos bíblicos. Então, quem detém? É sobre isso que eu falo aqui, tá bom? É R$30, os irmãos comprando vão me abençoar. E eu tenho esse outro aqui, que se chama o Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Aqui eu falo sobre os 4 fundamentos do casamento à luz da cosmovisão judaico-cristã. Falo também sobre as 4 situações que na Bíblia Deus permite o divórcio. E procuro dar aqui uma sugestão em relação a um tema que nos é muito caro, uma vez que nós somos cristãos, né, reformados, pentecostais, assembleanos e conservadores. O tema é o seguinte: uma pessoa divorciada pode ou não casar de novo, né? Então é um assunto assim um tanto delicado, mas com jeito aqui eu procuro falar alguma coisa disso, tá? Esse é R$40, Dudu também vai estar lá expondo aos irmãos, amém, queridos? Muito bem, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: as mulheres idosas trate como mães, as moças trate como irmãs, sempre com toda a pureza, com todo bom pensamento.
A primeira carta de Paulo a Timóteo tem este nome porque Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e esta carta é endereçada a ele. Daí vem este nome, Carta de Paulo a Timóteo. O autor da primeira carta e também da segunda carta é o apóstolo São Paulo. E Paulo tinha Timóteo como seu filho. Filho primeiro numa afetividade. Filho em segundo lugar na fé. E Paulo também tinha Timóteo como seu filho no ministério. Inclusive foi o apóstolo São Paulo quem colocou Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. E Paulo vai deixar na própria carta isso muito claro, quando no versículo de número 3 ele diz: como eu te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Esta carta foi escrita por volta do ano 64, 65. Paulo fala nesse versículo 3 do capítulo 1 de 1 Timóteo, ele fala que ele foi para a Macedônia, e quando ele estava indo para a Macedônia, ele deixou Timóteo em Éfeso, pastoreando a cidade de Éfeso, e Paulo lá na Macedônia ficou sabendo de alguns problemas que a igreja de Éfeso estava atravessando, e ele então escreveu para Timóteo desde a Macedônia. É claro que a Macedônia era uma província romana muito importante, composta por muitas cidades, das quais 3 se destacam: a cidade de Neápolis, que era portuária, a cidade de Tessalônica e a cidade de Filipos. Então Paulo devia estar numa destas 3 cidades, quando ele toma conhecimento de alguns problemas que se passavam na igreja de Éfeso, e como a igreja de Éfeso desenvolvia um papel de centralidade, de sede, quanto à Ásia Menor, mesmo e já nesse tempo, Paulo vai escrever para Timóteo. E ele vai tratar sobre assuntos pastorais. Ele vai ser um pastor. Primeiro, no aspecto de que ele vai trazer ali, como um pastor mais experiente, palavras pastorais e pessoais para o próprio Timóteo. Eu acho muito interessante o caráter de pessoalidade, de exclusividade que tem na carta de Paulo a Timóteo. É muito pessoal. É tão pessoal que é como se Timóteo estivesse no divã com Paulo. Timóteo assentado e Paulo dando ali aconselhamentos, orientações pastorais para ele. Mas esta carta também ela é pastoral porque Paulo vai aproveitar para tratar os problemas da igreja, orientando e discipulando o seu pupilo. E depois, essa carta é pastoral porque ela traz regramentos de como nós, obreiros, sejam os cooperadores, sejam os diáconos, sejam os presbíteros, sejam os evangelistas, sejam pastores que não estão dirigindo igreja, ou aqueles que estão à frente do rebanho, ou qualquer outro que exerça uma liderança eclesiástica. Paulo vai tratar aqui como que eles devem proceder. E dentre as muitas coisas que Paulo vai falar, ele vai falar sobre as mulheres. E aí, quando ele vai tratar sobre as mulheres, ele vai deixar praticamente um capítulo aqui para falar de família, e quando ele vai falar de família, ele vai falar de mulheres. E Paulo vai falar de mulheres a respeito da forma como Timóteo, como pastor da igreja, a respeito da forma como o corpo de obreiros, a respeito da forma como os homens, em geral, devem lidar com as mulheres.
E aí Paulo vai dizer aqui, em 1 Timóteo 5:2, tratem as mulheres. E aí ele vai falar das mulheres idosas, e ele vai dizer, olha, quanto às mulheres idosas, vocês devem tratá-las como vocês tratam as mães de vocês. Então vocês devem tratar com essa docilidade, com essa amabilidade, vocês devem tratar com essa reverência, com esse respeito, como vocês tratam a mãe de vocês. E as mulheres mais novas, Paulo vai falar, que devem ser tratadas como irmãs. Paulo está aqui pensando nas irmãs consanguíneas, nas irmãs biológicas, porque deduz-se que se tem laço sanguíneo, o amor é maior. Então trate como vocês tratam as irmãs. E depois ele vai dizer, olha, sejam as irmãs mais idosas, sejam as mais novas, ou qualquer outra mulher, vocês devem tratar sempre com pureza. Se a gente pegar uma versão comparada da Bíblia, nós vamos ver que esta pureza que Paulo está falando é de um bom pensamento, uma mente sadia, uma mente pura. Paulo está falando a respeito de uma mente gentil, de uma mente carinhosa, de uma mente sem lascívia, de uma mente sem concupiscência, de uma mente não eivada pelo pecado, uma mente pura, uma mente santa, uma mente justa. E é interessante que Paulo vai falar isso, e isso tem uma mensagem para os nossos dias. E por que tem uma mensagem para os nossos dias? Porque hoje nós temos muitos temas em voga, muitos temas que são pertinentes à nossa realidade, ao nosso tempo, mas um dos temas mais importantes é a respeito do bom cuidado que a gente deve ter com as nossas irmãs. E sobretudo, e aqui por ocasião do tempo eu não consigo falar sobre de forma tão ampla, mas sobretudo naquilo que tange a violência quanto às mulheres. E a gente às vezes acha que essa violência, ela só acontece no reduto não alcançado pelo Evangelho. Ela só acontece no ambiente em que a luz do Evangelho não raiou. Mas a história e o testemunho pessoal e a experiência e a vivência dizem que a igreja, ela é reflexo da sociedade que vive. Logo, ainda que em menor proporção, ainda que de forma sempre comedida, mas na igreja também às vezes acontecem comportamentos quanto às mulheres que copiam o mundo. E aí Paulo vai falar aqui a forma, as mulheres mais idosas, tratem como vocês tratam a mãe de vocês. E as mulheres mais novas, tratem como vocês tratam as irmãs de vocês. E ambas ou todas devem ser sempre tratadas com toda pureza, com toda inocência, com toda amabilidade, com todo carinho, com todo respeito. Esse nosso tempo, ele é um tempo de violência. E ele é um tempo de violência, sobretudo contra as mulheres. As mulheres sofrem a violência física. Essa violência que inclui agressões físicas, socos, chutes, estrangulamentos, pontapés, que podem deixar lesões físicas gravíssimas. As mulheres sofrem a violência psicológica. Essa violência que compreende ameaças, humilhações, controle emocional, isolamento, que afeta a saúde mental, moral, emocional da mulher. A mulher sofre a violência sexual, que inclui o estupro, a coerção sexual, o abuso sexual, a violação do consentimento das vítimas. É algo que deve ser anunciado e ser falado a respeito desta verdade, deste fato que nós podemos testemunhar e que é lamentável.
As mulheres sofrem violência econômica. Sim, o abuso econômico no aspecto de controle financeiro, impedindo o acesso a recursos, impedindo a independência financeira, às vezes impedindo de trabalhar, e quando trabalham, impede de ter o acesso a todos os recursos que ganha. A mulher também, ela sofre violência doméstica. A violência doméstica, ela acontece em relacionamentos íntimos, onde sempre há abusos físicos, psicológicos, sexuais, seja por parceiros ou por algum outro membro da família. E isso é uma realidade, é só a gente ligar a televisão, é só ligar o rádio, é só abrir a internet, é só parar para conversar com os vizinhos, é só parar no trem, no ônibus, no metrô. Se parar aqui na rua da igreja, você vai ver a realidade desta violência. A violência online, através da disseminação de informações difamatórias, assédios na internet, prejudicando a segurança, prejudicando a privacidade, prejudicando a imagem, prejudicando a liberdade online que a mulher tem. Ainda, a mulher vai sofrer a violência institucional, que refere-se a limitações e a discriminações e manutenções de desigualdades de gênero nas instituições. E esta violência, ela vai abarcar instituições muito nobres, como hospitais, escolas, ambientes de trabalhos, faculdades e, às vezes, até o ambiente da igreja. Recentemente, o nosso vice-presidente do Ministério do Belém e presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, publicou uma nota de repúdio a uma fala que, ainda que não foi mal intencionada, mas não caiu bem, e aquela fala gerou uma repercussão muito grande, demonstrou essa segregação, essa marginalização e essa violência institucional. E nós, irmãos, somos profetas de Deus. E a profecia que está na nossa boca não é só a profecia de que tudo vai dar certo na vida. Não é só a profecia de que Deus vai dar carro, casa, chave, dinheiro e sucesso. Mas nós somos uma igreja profética, uma geração profética, quando nós não nos alinhamos e também não nos acovardamos diante de todas as expressões do mal e erguemos a nossa voz. E erguemos a nossa fala, uma fala profética, transformadora. O Senhor muda realidades através da fala da igreja, através do posicionamento da igreja e através da posição profética da igreja. A igreja, ela não é profética pura e simplesmente quando ela revela e pressagia eventos futuros, quando ela revela coisas que acontecem na clandestinidade, ou no sigilo, ou na privacidade. Mas a igreja é profética quando ela assume um papel de luz desta terra, de sal dessa terra, um papel realmente transformador. O ex-presidente norte-americano, que também era pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos, e era professor da escola bíblica dominical, Jimmy Carter. Paulinho sempre fala dele, a gente sempre conversa sobre ele. E o Jimmy Carter, ele deu uma palestra no TED Internacional e ele falou sobre as causas das violências contra as mulheres, e eu achei algo muito interessante. Quais são os motivos pelos quais as mulheres sofrem violência? Existem motivos, eu gosto muito de uma frase do Gilbert K. Chesterton, quando o Chesterton, aliás, essa não é do Chesterton, essa é do Leon Tolstói. Quando o Leon Tolstói, ele fala o seguinte, ele diz assim: as famílias felizes parecem-se todas, mas as infelizes são infelizes cada uma à sua própria maneira. Porque quando você olha uma família feliz, num domingo, num almoço, você diz, está feliz. Agora, quando você olha uma família triste, você precisa descobrir por que ela está triste. Porque cada família é solapada por uma dor.
Da mesma forma, existem muitos motivos da violência contra a mulher, mas essas 3 aqui, ou 4, elas dizem muito a esse respeito. Em primeiro lugar, as mulheres sofrem violência por causa do pecado, por causa da queda. Ao pecar, a humanidade, ela entrou em colapso. Inclusive, o pecado vai gerar consequências. A primeira consequência é a consequência teológica. O homem morreu para com Deus no sentido de afastar-se de Deus. E aí, longe da glória de Deus, longe do poder de Deus, longe do caráter de Deus, longe, né, da inspiração, da orientação e da direção de Deus, o homem viu-se morto espiritualmente, afastado de Deus, e o pecado trouxe essa consequência teológica. Mas o pecado também vai trazer uma consequência psicológica, porque quando o homem peca, imediatamente ele vai sentir-se em crise existencial, ele vai sentir-se nu. E essa sensação e esse sentimento de Adão lá no Éden ainda, quando ele não tinha sido expulso, essa sensação de nudez do Adão é a sensação de todos nós, que mesmo vestidos, sempre achamos que está faltando alguma coisa. Isso é fruto do pecado, essas crises psicológicas, essas agonias da alma, essas angústias no nosso interior. O pecado também vai trazer consequência ecológica. A terra, ela passa a produzir cardos, espinhos e abrolhos. Quando o homem peca, o homem entra em conflito com o seu habitat. O seu habitat já não é um habitat tão adequado assim para o homem, e o homem vai precisar se esforçar para mudar o seu habitat, porque o pecado trouxe consequência ecológica. O pecado também traz consequência eterna, no sentido de haver essa promessa e essa profecia bíblica de que aqueles que viverem em pecado serão lançados no lago de fogo, sofrerão a segunda morte e sofrerão por toda a eternidade. Mas o pecado, além de todas estas consequências, ele vai trazer uma consequência sociológica. E esta consequência sociológica, ela é demonstrada na fala acusatória de Adão quanto a Eva, quando ele vai dizer, quando Deus diz assim: quem pecou? Ou você pecou? Por que você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E aí o Adão não vai assumir a responsabilidade, ele vai jogar a culpa nela. A partir desse momento, nós já temos a primeira agressão, a primeira violência contra a mulher. A mulher, ela tem contra si a violência por causa do pecado. O pecado, ele é degenerativo, ele é degradante. O pecado, ele se universaliza. O pecado, ele toma tudo e a todos. E ele também alcança essa relação que era para ser tão pacífica e tão bonita. Outra razão por que as mulheres sofrem é por causa das más interpretações bíblicas e teológicas. As interpretações equivocadas. Em todas as religiões, há o conceito de a mulher ser menor do que os homens. Em livros sagrados, há às vezes trechos ou há interpretações, né, desses trechos que desnivelam a mulher e o homem diante de Deus. Mas isso não é verdade. Diante de Deus, a mulher e o homem são seres semelhantes. A mulher foi formada por Deus, como o homem foi formado também por Deus. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela tem a imagem de Deus. A mulher é alvo do amor de Deus. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. A mulher, ela foi honrada por Deus em Cristo, através de Maria, através das mulheres que Cristo honrou. Aliás, as mulheres, elas foram abençoadas na igreja. E de modo que a Bíblia, ela não dá esse espaço para esse desnivelamento, mas a má interpretação teológica, a má exegese. Não é que a Bíblia desnivela, a Bíblia nos coloca em pé de igualdade diante de Deus. Homens e mulheres são pecadores, e homens e mulheres são alvos do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Na eternidade,
as mulheres estão representadas, quando toda a igreja se converterá em quê? Na noiva de Cristo, na esposa de Cristo, e nós participaremos da ceia das bodas e das bodas do Senhor. Mas lamentavelmente, em nome de uma interpretação errada, em nome de uma exegese equivocada, acabam nivelando a mulher e o homem diante de Deus, mas a Bíblia não permite isso. Eu reitero que a Bíblia não permite isso. E a terceira razão é que as mulheres sofrem porque os homens de bem não fazem nada. Os homens que são filhos, homens que são noivos, esposos, pais, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos, estão em situação cômoda e por isso não fazem nada. Não se engajam às vezes na luta pela igualdade, pelo respeito para as mulheres e pela honra das mulheres. Às vezes as mulheres estão sozinhas, pois os homens, eles acabam ficando acomodados e tranquilos e eles não querem pegar, nesse arado para trabalhar em favor desse respeito e dessa honra. Os homens maus oprimem e os homens bons se calam. E as mulheres, por causa disso, sofrem. Diante disso, qual que deve ser a posição da igreja? Qual que deve ser a sua posição? Qual que deve ser a minha posição? Qual que deve ser a nossa posição? Como é que a gente pode vencer isso? Nós podemos vencer isso, em primeiro lugar, motivando as mulheres a se apegarem com Deus. Porque Deus é por elas. Cristo é por elas. O Espírito Santo é por elas. E a igreja deve ser por elas também. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que, por gentileza, se fosse possível colocar para nós lermos o Salmo 146. Será que é possível colocar aí no telão, a partir do verso 5? Por gentileza, Salmo 146, o verso 5. Diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é Deus, o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Ele é quem fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e é Ele quem mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos. É o Senhor quem dá vista aos cegos, quem levanta os abatidos, é o Senhor que ama os justos. O Senhor que protege o estrangeiro, que sustém o órfão e também sustém a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O Senhor teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O que a gente pode aconselhar? O que nós podemos fazer? Dizer às nobres irmãs, crianças, adolescentes, jovens, senhoras que estão nos ouvindo aqui, se apeguem com Deus, porque quando todas as forças conspirarem contra as mulheres, ou contra qualquer outro que estiver em agonia, em aflição, há um Deus poderoso nos céus, que é misericordioso, que é bondoso, que é gentil, que é longânimo, e que visita a causa do aflito e do necessitado. Primeira coisa que nós devemos fazer é motivar as mulheres a se apegarem com Deus. Se apegue com Deus. Porque aqui nós podemos ter outras mobilizações, mas como na Nigéria as vítimas do Boko Haram podem fazer? Como no Afeganistão as vítimas do Talibã podem fazer? Como que nos redutos mais pobres e mais miseráveis as mulheres podem fazer? Só existe um escape. A mão poderosa do Senhor que nos livra de todo o Egito. A mão poderosa de Deus que nos livra de toda a opressão. É a mão do Senhor que alcança onde a igreja não pode alcançar, onde o pastor não pode alcançar, onde o Estado não pode alcançar, onde a delegacia da mulher não pode alcançar, onde nenhuma instituição pode. A mão de Deus alcança. A mão de Deus alcança, a mão de Deus alcança. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, se apegue com Deus. É isso que nós podemos dizer, se apegue com Deus. Segunda coisa, as mulheres precisam se unir
e se mobilizarem. Precisam se unir. Se unir como as mulheres se uniram com Joquebede para proteger a maternidade de Joquebede quanto a Moisés. Se unir como as parteiras se uniram contra o faraó para preservar os filhos das hebreias. Se unir como as filhas de Zelofeade se uniram para mudar as leis e garantir direito às mulheres. Se unir como Débora e Jael se uniram por Israel, destruindo o rei Jabim e o seu general Sísera. Se unirem como as mulheres se reuniram para cantar as vitórias de Davi em face de Saul. Se unirem com as mulheres que se uniram a Abigail para preparar uma refeição para Davi e para os seus 400 homens. Abigail não preparou aquilo sozinho. Um grupo de mulheres se uniu a ela e aquele grupo salvou toda aquela casa. As mulheres precisam se unir como aquela esforçada Rispa. As mulheres precisam se unir como as mulheres que jejuaram e oraram com Esther pela preservação de Israel. Aleluia, aleluia, lá no Hanukkah. A festa judaica do Hanukkah celebra Deus pela preservação, mas celebra também pela judia Esther. Mas não só por ela, muitas vozes femininas foram ouvidas nos céus naquele período. Muitos jejuns chegaram diante de Deus. Eram as heroínas anônimas, mas que eram assistidas por Deus. As mulheres precisam se unir. Se unir como Maria, que se uniu com Isabel nas montanhas para celebrar a chegada do Filho de Deus. Se unir como as mulheres se reuniam no ministério de Jesus para financiar sapato, roupa, e o ministério de Jesus eram mulheres que cuidavam dele. Ele não era cuidado apenas pelas ofertas, ele não era cuidado lá pelo palácio romano, ele não era cuidado pelos levitas, ele era cuidado por um grupo de mulheres que arrancavam dos seus próprios bolsos para investir no ministério de Jesus e cuidar do nosso Senhor. Elas devem se unir como as mulheres se uniram em Atos capítulo 6, para reivindicar justiça, uma partilha de donativos justos na igreja de Jerusalém. E as gregas fizeram barulho que surgiu o ministério diaconal. As mulheres podem mudar a realidade, viu? Aleluia, se vocês fizerem barulho, surge até ministério. Portas se abrem, cargos aparecem, precisam se unir. Como as mulheres se uniram na construção da igreja primitiva. Febe, Priscila, Lídia, Evódia, Sintique, Trifona e Trifosa. Não tem nome bonito, mas tem uma história e um legado que deixaram. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Deus está levantando um exército de mulheres. Mulheres cheias da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Aleluia! 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 Em último lugar, é preciso se apegar com Deus. É preciso se unir. Mas é preciso também falar com quem pode representar. Preciso falar com argumentos, com amor e com persuasão. As mulheres devem falar com os maridos, falar com os filhos homens, falar com os netos, falar com os irmãos, falar com os tios, falar de forma assídua, falar de forma perseverante e dizer: trabalhem em favor do direito das mulheres, da liberdade das mulheres e da honra das mulheres. Eu acho muito interessante que grandes coisas foram mudadas através da boa opinião da mulher. E Deus deseja levantar mulheres poderosas nesse tempo para promover isso.
Por favor, coloca lá o texto de novo, de 1 Timóteo 5:2. Eu queria ler com os irmãos e a gente fecha isso aqui. Quando Paulo vai falar para todos nós homens aqui, a forma como a gente deve tratar. As mulheres idosas devemos tratar como a nossa mãe. E as moças como as nossas irmãs. Mas sempre com toda a pureza, com toda a amabilidade e com toda a gentileza. Se nós tratarmos as mulheres assim, com essa dignidade, a igreja será um referencial nesse mundo. A igreja puxará, aleluias, e sinalizará o rumo da história e dirá o caminho do respeito, da amabilidade, o caminho, aleluias, da diminuição da desigualdade, o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho da verdade é esse daqui. Aleluias, às vezes a igreja se cala muito. Ela vai deixando as coisas acontecerem e o mal vai fazendo vítimas. Mas nós precisamos falar, em nome de Jesus, fala. Aleluia, o meu pai teve 18 filhos. Eu sou de uma família de 18 irmãos. A Madalena é uma irmã, eu sou o 14º. Eu não sei que número que a Madalena é, mas somos 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. Aleluia, lá em casa nós temos 8 homens e 7 mulheres. E o meu pai, um homem, não teve a oportunidade de estudar, de ter uma boa formação, mas um homem que aprendeu com a realidade da vida. E sabe o que meu pai sempre fez? Cortou a gente na cinta quando a gente desrespeitava as irmãs. Tudo bem que ele não usou um meio dos mais adequados, mas foi o jeito dele que ele encontrou. Mas ele transmitiu o recado. Sabe qual é o recado? Respeita a sua irmã, respeita a sua mãe. Se você respeitar a sua mãe e sua irmã aqui, você vai respeitar lá fora. Você vai respeitar no trabalho, você vai respeitar na escola, você vai respeitar na igreja. Você vai entender de fato e de verdade como irmã no Senhor, com toda a pureza. Que Deus forme aqui um exército de mulheres poderosas, em nome de Jesus. Eu posso orar com a igreja, pastor? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja aqui, minha irmã, e você sofre alguma violência. Vamos pedir para as irmãs virem à frente. Ah, tá. O senhor pode fazer esse convite? Não pode fazer. O pastor pediu aqui para que a gente, já que falou sobre as mulheres hoje, pediu para as mulheres virem aqui à frente. Vem cá, em nome de Jesus. E começando ali, ela já está dormindo, né? Está cambaleando já, né? Como é que é o nome dela que foi apresentada? A Lorenza. Poxa, a Lorenza tinha que vir aqui, hein? Mas tudo bem. Venham aqui em nome de Jesus. Traz ela também, ó. Traz ela também. Traz aqui. Vamos orar por estas mulheres. Em nome do Senhor Jesus. Nós homens aqui somos pais, amém, irmãos? Somos filhos, somos irmãos, somos amigos. E nós temos esse papel como sacerdotes de Deus. Estenda a sua mão para cá como sacerdote de Deus, em nome de Jesus. E abençoe essas mulheres aqui. Que vocês sejam muito felizes, viu? Que o Senhor cuide de vocês. Que o Senhor dê saúde para vocês. Que o Senhor prepare para vocês aquilo que vocês estão precisando. Que o Senhor livre vocês de toda e qualquer forma de violência. E que a bênção do Senhor honre vocês em nome de Jesus. Que Deus entre lá na casa de vocês agora. Que Deus entre na família agora e muda aquilo que você tem tentado mudar já faz tempo. Aleluia, que o Senhor levante a sua voz poderosa dentro daquele lar e promova uma transformação para a glória do Senhor. Talvez você tenha trazido pessoas a Jesus. Aleluia, pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, pode ser alguém da sua casa. Aleluia, e você diz assim: Senhor, visita essa pessoa. Jesus está dizendo aqui: eu vou visitar. E eu vou promover uma grande e maravilhosa mudança. Uma grande e maravilhosa mudança. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra e a Tua palavra é como um martelo que vai quebrando as resistências, vai despedaçando toda a recalcitrância. A Tua palavra, Senhor, vai desmoronando toda a distância, Pai. Nós pregamos a Tua palavra e a Tua palavra é como luz
é lâmpada, é luz, Senhor, é candeeiro, é luminária. A tua palavra vai iluminando o nosso caminho, trazendo luz, Senhor, trazendo esclarecimento, trazendo, ó Deus eterno, orientação. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite, e a tua palavra é como água sobre os desertos áridos da nossa vida, e ela vai agindo, Senhor, em lugares inférteis, em lugares improdutivos, em lugares, Senhor, onde reina a morte. A tua palavra traz a vida. Então traz a vida, Senhor, traz a vida para essa minha irmã, seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja ela uma jovem, seja ela, Senhor, uma idosa. Ah, Pai, que a sua mão poderosa alcance as suas filhas. Visita os seus lares também agora, com a tua bênção, e que elas sejam, Pai, a voz do Senhor, aonde elas estiverem. Dá autoridade, dá habilidade, dá tato às tuas filhas. Oramos, Pai, em nome de Jesus, e as abençoamos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um abraço aí na sua irmã? Dê um abraço. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Glória a Deus.